César136 pergunta: uma vez fiz um personagem que dava umas bandeiras e deixava sempre na dúvida a sua sexualidade. Foi uma das mesas mais divertidas que eu joguei. Agora eu te pergunto, você acredita que a cultura do RPG é mais inclusiva ou exclusiva quanto a outras formas de sexualidade? Considerando que o RPG é um meio inserido na nossa sociedade que é extremamente LGBTQ-fóbica, especialmente no Brasil, que é o campeão mundial de agressão, violência e assassinato a pessoas LGBT, sim, o nosso país é pior do que países que jogam pessoas gays de telhados e tem campos de concentração, de extermínio e genocídio. Pra você ver como as coisas não estão legais aqui. Então, sendo parte da sociedade, então o RPG não é mais inclusivo do que outras formas de entretenimento, porque justamente as pessoas ainda são LGBT-fóbicas. Você já foi ofendido ou sofreu preconceito em uma mesa de RPG? Sim, já fiquei puto, já deixei bem claro o quanto eu não aceito isso e saio fora. Se não, esse assunto é realmente relevante a se discutir? Esse assunto é sempre relevante a se discutir porque nós, pessoas LGBT, existimos. E precisamos falar que existimos constantemente porque as pessoas nos ignoram, fingem que não existimos, nos consideram pessoas doentes e a gente precisa resolver isso. Muito, muito, muito. A gente realmente precisa resolver isso. E a gente precisa que vocês estejam aptos a nos escutar, porque senão não vai rolar. O Klaus R. Tessman pergunta: que tal começarmos com o básico? Qual é a maneira correta de se introduzir e utilizar personagens LGBTQ+ em uma campanha de RPG? Pensando primariamente do ponto de vista de NPCs. Eu acredito que eu tenha respondido essa pergunta antes, mas basicamente você tem que apresentar os personagens como parte do cenário. Talvez a sexualidade seja um fator importante dentro da cultura, como por exemplo os Drow de Forgotten Realms e outros cenários de RPG, onde espera-se que em geral uma Drow fêmea, que é como elas se chamam, seja, geralmente utilize os machos como um mero prazer sexual e se relacione com outras Drow de forma mais constante, mais prazerosa, mais... Não existe um fator, né? Porque são Drows, eles são inerentemente malignos e cruéis e querem sempre tomar vantagem de si. Mas não existe uma limitação entre o prazer que um Drow pode sentir. Assim como os Drows machos, que qualquer uso deles a partir de uma Drow fêmea geralmente é por exploração, enquanto Drow machos eles podem ter uma relação um pouco mais, aí sim, afetuosa, sem, é claro, arriscar, confiar uns nos outros, porque é uma sociedade tensa. Então a sexualidade ela pode ser sim um ponto forte daquela cultura ou daquela raça, ou enfim, de repente é um deus específico. Bast, ou como é que é o nome? Ou Sharez de Forgotten Realms, que é uma deusa que tem do hedonismo, então meio que o clima que seus templos trazem vai ser completamente diferente de um clima, sei lá, por exemplo, de um templo de Kelenvor, que é o deus da morte. Então, tudo isso vai acrescentar muito mais à sua história. De repente, pode ser uma oportunidade para os jogadores tentarem seduzir, de alguma forma, um sacerdote ou uma sacerdotisa presente ali, ou então, através da sua beleza, por exemplo, com a deusa Sunny, que é a deusa da beleza, como é que ela pode expressar os seus poderes, por exemplo, num paladino? O que o paladino de Sunny vai fazer? Um paladino deus da beleza vai fazer... você é muito bonito, e vou preservar a sua beleza. Bluft, toma ali um corte no pescoço para a cabeça ficar intacta. Aí é um trabalho legal para o mestre já ver e tal, assim, como é que ele pode planejar certinho. Por exemplo, como você abordaria uma princesa que está prometida para um príncipe, mas na verdade é uma lésbica, e quer se casar com uma mulher? E aí o problema principal do rei é que, meu Deus, minha filha não poderá gerar herdeiros, o que será da minha linhagem? Esse pode ser um ótimo momento para você abordar uma outra forma de convencer o rei a permitir esse casamento. Ou então aproveitar e lembrar que sim, pessoas trans existem e podem gerar filhos juntas, mesmo sendo do mesmo gênero. Pedro Maier Bueno: pare de ser linda, Estefinha, não consigo prestar atenção no vídeo. S2. Obrigado. Verlin Rocha Gomes: D&D 5.0 ou Pathfinder? Quinta edição, né, cara? Felipe Andrigueto Moro Redeshi: isso vai dar treta. Cara, I'm the fucking king of the tretas. João Gabriel Stefano: cacete, vai pôr mais roupa, tá frio. Cara, é kilt, tu já vestiu um kilt? É quente pra cacete, velho. Gustavo Pinheiro pergunta:
É bem aceito quando tu introduz algo que envolve gênero e sexualidade no background dos teus personagens ou NPCs? No meu caso, sim. Se a sua mesa é receptiva a isso, aceita isso, ou então pelo menos não é ativamente contra isso, basta que você faça de uma forma legal, que não seja ofensiva nem agressiva para ninguém, para que seja um clima legal e agradável e interessante, né? Porque isso pode dar oportunidades únicas de narrativa, tanto quanto sexualidade, quanto identidade de gênero, quanto expressão sexual, preferência, tudo, qualquer coisa assim que você pensar, tipo, o cara gostar muito de nabos pode ser uma ferramenta narrativa excelente. E, obviamente, identidades e sexualidades devem ser parte de tudo isso. Então, pode ser um NPC piadista, pode ser um NPC com algum tipo de história muito importante. Por exemplo, você jogou Dragon Age Inquisition, tem um NPC fenomenal, que é o Dorian, que é o primeiro personagem unicamente gay dos jogos da BioWare, e que tem uma história que envolve isso. O pai dele, membro de um lá do reino tal, que, por favor, a pessoa que edita vai botar aqui o nome e tal, decidiu que ele não pode aceitar um filho que seja gay. Ele vai utilizar magia de sangue, que é tipo a pior magia possível de T20 lá da PQP, pra alterar a sexualidade dele. E parte da história desse personagem é justamente tentando... É meio difícil tu imaginar que isso aconteça no nosso mundo real, infelizmente, mas é uma metáfora muito boa e muito importante ao uma pessoa, né, um pai que não aceita tentar mudar o seu filho de uma forma forçada, que não existe, que é impossível. Nós nascemos assim, nossas experiências nos moldam, mas nós nascemos assim, com essa afetividade, com essa sexualidade. E a história do Dorian é facilmente uma das melhores do Dragon Age Inquisition. Especialmente se você tiver um personagem homem e ter um romance com ele. Então, essas oportunidades são únicas e devem ser utilizadas em mesa. Lucas Conte pergunta: se souber, dê algumas dicas para quem quer trabalhar como um editor ou qualquer coisa que envolva escrita no mercado RPGístico brasileiro. Então, eu sou o tradutor, né? Cara, então, no meu caso, uma das coisas que mais foi valiosa foi uma conexão, né? Eu ia nos eventos, conversava com o pessoal, então a galera se interessava pelo meu trabalho, se interessava pelas coisas que eu queria traduzir, queria falar sobre. O Thiago Rosa, ele fez uma oferta única de participar do RPG Caracterização, a capinha vai estar aqui, que eu fiz com vários outros autores, é a minha única obra escrita assim, publicada, olha só que legal, né? Mas se você tem uma obra de RPG assim e você quer ir em frente com isso, entre em contato com as editoras. Se você quer fazer algo com Old Dragon, entre em contato com a Redbox. Se você quer fazer algo com Shadowrun, o Lenda dos Cinco Anéis, ou 13ª Era, entre em contato com a New Order, porque é legal novos produtos de novos escritores envolvidos nisso tudo. Então, vai na fé, tenta conhecer pessoas, vá nos eventos de RPG que tem na sua cidade, tenta conhecer os autores, a galera responsável, porque esse networking é inestimável. Até porque você pode exemplificar a sua proposta, sei lá, em 20 segundos, em vez de um e-mail chato e longo que talvez não passe a sua emoção que tem ali. Gustavo Rosene Ramos. Almighty Dwarf. Sempre vejo os personagens de RPG como variados estereótipos, ao menos até que seu background os deixe únicos. Em minha mesa, quando trago um personagem com traço mais sexualizado, que não seja hétero, não há uma boa recepção por parte dos jogadores, tanto homens quanto mulheres. Você já enfrentou situações parecidas? Você tem alguma dica para que eu possa contornar o preconceito dos jogadores? Estava quase me esquecendo. Parabéns pelo projeto de vocês. Muito obrigado, de coração. Gustavo, sim, eu já enfrentei algumas situações assim que a pessoa, sabe, torcia um pouco o nariz assim pro personagem, assim, mas não durou muito tempo, felizmente. Já em questão de como tentar melhorar a relação dos jogadores, a reação dos jogadores enquanto a isso, cara, você pode tentar fazer, como eu recém falei, uma linha de história assim parecida com a do Dorian, onde realmente há uma coisa agressiva perante esse NPC que talvez os personagens gostem e mostrar que as coisas não são bem assim. Ou então, sei lá, conversar com eles sobre isso, apresentar algum tipo de filme ou de documentário que possa passar um pouco dessa ideia, porque eles não deveriam reagir dessa forma, sabe? Porque é meio tenso, assim, é meio desagradável. E se eles tiverem alguém LGBT na mesa deles, não é legal esse tipo de reação. Tipo, precisa ter uma abertura. Então, se você é um mestre, você tem mais motivo ainda pra conseguir falar isso, né? Thiago Rocha. Sexualização em RPG é pra quem já tá com isso na cabeça,
24 horas por dia, 7 dias por semana, seja qual tipo de relação seja. Brother, eu estou falando sobre sexualidade. Sexualização é outra coisa. E falar sobre esse tipo de coisa é sempre importante e válido, assim como falar sobre derrotar reis e dragões e afins, porque o micro é sempre melhor que o macro. Você presta atenção em personagens que têm sentimentos, que têm vivências. Se você não se importa com as vivências e sentimentos do seu personagem, você está tendo uma história vazia. Então o RPG tem esse tipo de conteúdo, ele vai ter esse tipo de conteúdo, e eu vou falar sobre esse tipo de conteúdo bastante. Bruna Nora, essa muito querida e maravilhosa pergunta: como lidar com preconceito na mesa? É sempre uma situação difícil lidar com preconceito na mesa, porque se você não tem abertura com as pessoas para falar sobre isso, se você de repente tem algum tipo de ansiedade social, fobia social, ou medo de perder os amigos por poder falar sobre isso, é complicado, bastante. Então o melhor é que você consiga aliados para falar com as pessoas envolvidas na mesa, para tipo, realmente acabar com isso, ou então colocar algum tipo de artigo ou qualquer coisa que seja para tentar abordar, tipo, gente, não tá sendo legal isso que vocês falaram. Ou então faz uma pausa na hora, assim, tipo, peraí, gente, eu só queria falar que, tipo, não gostei dessa atitude e tal. Tipo, gostaria que não acontecesse esse tipo de comentário, ou esse tipo de atitude contra uma NPC mulher que eu fiz, ou então um NPC gay que eu fiz, enfim. Ou então você conversa por fora com os personagens, faz uma pausa, puxa alguém de lado, faz tipo uma pausa de 5 minutos, puxa alguém de lado e conversa. Então, cara, tipo, sabe aquilo lá que tu falou? Não foi muito legal. Então tenta explicar assim de forma que não pareça uma bronca em aberto pra xingar todo mundo, certo? Isso pode ter um resultado mais positivo do que parar na hora e dar aquele xingão. Apesar de que às vezes, se você tem liberdade e autoridade, um xingão é muito necessário e talvez seja a única forma de fazer alguém parar. E de resto é expor as pessoas a tentar lidar com seus preconceitos, né? Tentar lidar com situações onde seus preconceitos sejam claras coisas ruins sentadas ali. E não, tipo, fingir que eles não existem. Porque as pessoas estão sentindo esse sentimento horrível, preconceituoso, é melhor que elas, sei lá, lidem com isso na mesa de RPG do que acabem sendo preconceituosas fora, né? Só que isso não pode atrapalhar a sua diversão, certo? Se estiver sendo pesado, vaza da mesa e dane-se a galera que tá ali. Fábio Emílio Costa pergunta: o que você acha dos RPGs OSR? OSR é um movimento chamado Old School Renaissance, que busca reviver os tempos antigos, os tempos nostálgicos da caixa vermelha de D&D, os tempos onde existia taco e afins. Eu acho um movimento super legal, é sempre bom tentar reviver as eras de ouro, onde o RPG ainda estava amadurecendo, mesmo com coisas muito toscas. Então, com o amadurecimento que a gente tem hoje no RPG, a gente consegue revisitar coisas antigas e fazê-las muito mais interessantes. É isso aí. Gente, foi um episódio longo, eu gostei bastante das perguntas que foram feitas, inclusive das perguntas mais... né? Aqueles comentários mais, né, toscos assim. Mas foi muito válido a participação de todo mundo, então eu espero que vocês participem do próximo. Espero ver vocês no próximo Pergunte ao Bi. Seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal será divina. Não esqueça sempre de ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos um vídeo novo ou um podcast novo. É isso aí, beijo, beijo e falou, falou!